escritório nesse computador. Muito bem. Então, vamos fazer a gravação da aula. Essa aula é sobre uma oficina de apresentação de trabalhos científicos, tá? Então, a ideia geral aqui é a gente conversar sobre as diferentes modalidades de comunicação científica, né? E com um destaque, uma atenção especial para a comunicação oral, que é o que nós vamos também desenvolver do ponto de vista de habilidades e competências, né? Em TCC1, porque a partir do dia 23 e de novo no dia 30, né, nós vamos ter as apresentações dos projetos. Vocês devem estar vendo aqui o meu Zoom, né, desculpa, o Moodle, né? Então, nós temos dia 23 a apresentação de projetos e dia 30 a apresentação de projetos. E depois, em TCC2, nós temos a nossa banca, onde vocês, ao final da disciplina de TCC2, vão apresentar o trabalho para uma banca de professores, né? Então, esse trabalho que vocês vão levar um ano, né? Lembrem sempre, pensando em TCC como uma disciplina que ocorre em 2 semestres, né? 1 e 2, nós vamos apresentar esse trabalho realizado ao longo de um ano para uma banca, então, de professores, tá? Essa banca vai avaliar o trabalho de vocês, né? E essa banca não vai fazer a avaliação do trabalho escrito, porque essa nota é o orientador que dá, mas a banca vai fazer a avaliação da apresentação do oral do trabalho, tá? Então, o que nós vamos fazer em TCC 1 e 2 é desenvolver esse conjunto aí de habilidades e competências do ponto de vista de comunicação, né? Que acho que são muito úteis, não só na vida acadêmica, como estudante, mas também na atividade profissional de você, seja ela acadêmica ou não acadêmica, né? Vocês serem capazes de se comunicar de forma clara, tanto de forma escrita quanto de forma oral, né? É muito importante do ponto de vista da atividade profissional de você, seja ela qual for na área da psicologia. Se vocês vão ir para uma reunião dentro de uma organização, uma empresa, por exemplo, se vocês vão interagir com o cliente, né, no consultório, no serviço que vocês eventualmente irão atuar, né, é muito importante essa capacidade, essa habilidade aí de comunicação oral, de vocês terem clareza, né? E aqui, é claro, nós vamos treinar algo que é como se fosse uma apresentação para um congresso, uma comunicação oral, como se fosse para um evento científico, né? Porque, é claro que a gente está aqui mais nesse caráter mais acadêmico, tá? Então, a gente vai ter 2 oportunidades nesta e depois em TCC2 de desenvolver isso. E eu gostaria que, né, em TCC 1 e 2, vocês guardassem esses conteúdos aqui que nós vamos trabalhar, e eu vou, como esses 3 arquivos que estão no Moodle, eu acho que vale a pena vocês armazenarem isso no computador de vocês. Então, o primeiro deles é uma ideia geral sobre comunicações científicas, né? Como é que isso se dá no processo de ciência e investigação, né? Que aspectos do ponto de vista de regulamentação tem a ver com a comunicação científica, as diferentes formas de comunicação científica, né? Nós vamos nos dedicar um pouco mais na questão da apresentação oral e na redação de um artigo científico, que são 2 formas distintas de eu comunicar os meus resultados, tá? Entendendo que há uma série de momentos aí que podem haver questões éticas importantes, inclusive quando a gente comunica os achados dos estudos que vocês estão fazendo agora aqui nos trabalhos de conclusão de curso, né? É importante nós estarmos atentos a isso, né? Tem uma parte que a gente vai trabalhar ali na disciplina de integridade em pesquisa e ética, né? Que a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo
nessas questões de integridade, tá? Mas entendendo aqui que nosso foco principal aqui é tentar educar vocês do ponto de vista das boas práticas, né? E dos melhores preceitos e diretrizes do ponto de vista da comunicação científica. Tá? Existem diferentes maneiras da comunicação oral ocorrer, né? Essas são as mais comuns, mas é algo que é importante, diferentemente daquela comunicação escrita, né, na forma de um artigo, aqui a gente tem uma limitação de tempo, e toda a questão, digamos, do quanto vocês vão ser mais ou menos bem-sucedidos na apresentação, nas apresentações de vocês, tem a ver com esta equação do tempo, tá? Por fim, eu gostaria só de chamar a atenção, já vou mostrar o artigo, né, de Carmo e Prado, de 2005, tá, onde nós vamos detalhar alguns desses pontos, tá? E deixar aqui um link interessante sobre dicas de como falar em público, né? Então, aqui um daqueles TED Talks, né? E esse eu acho que é bem bacana em relação a como é que algumas dicas para você tornar a sua comunicação oral mais atraente para quem está ouvindo você, tá? Então, eu acho que aqui é uma coisa legal também de se fazer. Tá? O outro arquivo que eu queria mostrar para vocês, deixa eu só... O outro arquivo que eu queria mostrar para vocês é esse que está aqui no Moodle, que é esse artigo do João dos Santos Carmo e do Paulo Sérgio Teixeira do Prado. Tá? É um artigo de 2005, foi publicado na revista Interação em Psicologia, tá? E é um artigo sobre como fazer a apresentação científica, como fazer comunicação científica. E aí, os autores trabalham duas maneiras mais formais de comunicação científica. Uma delas que são os painéis ou posters, né? E a outra que é a comunicação oral. Então, uma tarefa aqui para a nossa aula de TCC1, mas que vocês vão achar muito útil também para TCC2, é ler esse artigo, tá? Especialmente nas dicas que os autores trazem, né, sobre as questões de comunicação oral, tá? Então, assim, preparando a apresentação, o ensaio, né, o uso do tempo, os recursos didáticos, os equipamentos, e eu já vou falar sobre tudo isso a seguir. Como é que a gente faz quando tem microfone, quando não faz, como é que a gente faz com os laser pointers, como é que não faz, né? A linguagem, enfim, tá? E depois tem toda a parte dos painéis ou posters, né? Que são coisas um pouquinho diferentes, né? Que são comunicações que a gente usa em eventos científicos que têm esta modalidade. Até agora, gurias, alguma dúvida? Eu queria saber, assim, se quando a gente for apresentar para os colegas, a gente apresenta em formato de PowerPoint, assim, ou como se fosse um banner, algo assim. A melhor, os dois, não há uma regra fixa, tá? Mas, geralmente, o que a gente vai fazer é o uso do PowerPoint ou alguma outra ferramenta similar, Prezi, Keynote, né? Dependendo do software que vocês vão usar, né? Para aqueles que usam o Office Libre, também tem outras ferramentas, enfim. É alguma ferramenta que seja o apoio, né, visual para a comunicação oral. Algo muito importante aqui, gurias, né? O PowerPoint, tudo mais, sempre é um apoio,
né? Ele em si não é a comunicação oral. Ele em si não é, né? Ele é um recurso de apoio para facilitar a comunicação oral, tá? Em algumas disciplinas, né, dentro das áreas das humanidades, por exemplo, é muito pouco utilizado o PowerPoint, as pessoas usam texto mesmo, né, leem o texto, né, em outras, o PowerPoint ou coisas do gênero são maciçamente utilizadas, né, e aqui eu vou trazer algumas dicas sobre como fazer isso, tá? Então, eu vou usar aqui uma apresentação que o Wagner fez, professor Wagner Machado, aqui do nosso programa de pós-graduação em psicologia. Ele compilou uma série de elementos que são interessantes do ponto de vista das apresentações científicas, especialmente da comunicação oral, tá? E aí a gente pediu autorização para usar o material dele, então o crédito é do professor Wagner, tá? E aí está nos materiais de vocês. Mas o que eu acho que é interessante aqui? Tá? A gente pensar, por exemplo, além dessa questão do apoio visual à exposição oral, que é isso que o PowerPoint é, né? Quando a gente faz uma apresentação oral, que nem a que vocês vão fazer nessa disciplina agora, dia 23 e 30, né? A gente tem que ter clareza de que, em função da limitação de tempo, a gente não vai apresentar todo o trabalho. Uma apresentação oral não é vocês irem lá e lerem todo o módulo 1 e 2, né? É uma seleção equilibrada em relação aos principais elementos, tá? Isso é cada vez mais verdadeiro, né? Seja isso nas bancas, né, de mestrado e doutorado, onde são trabalhos de 2 anos ou de 4 anos, muitas vezes o aluno não tem mais do que meia hora para apresentar. Inclusive, tem um concurso muito famoso no mundo inteiro, que é a tese de 3 minutos, né? É o 3-minute thesis, tá? E o que é isso? É onde o aluno, né, apresenta em 3 minutos 4 anos de trabalho. Então, vocês imaginam aí que o poder de síntese tem que ser enorme, enorme. Tá? E aqui tem algo interessante, né? Vocês devem usar redes sociais, imagino, e vocês devem também perceber que cada vez as pessoas ficam menos presas, né? Ou conseguem ficar com a atenção alocada para, por exemplo, vídeos muito longos. Tá? Isso vale também para as comunicações científicas, né? A gente tende a tornar cada vez elas mais condensadas, correndo sempre o risco da gente perder muito, né, de profundidade e conteúdo, mas é um fenômeno dos tempos. Tá? Então, a mensagem principal aqui é que a nossa comunicação ela é uma adaptação, não é a apresentação do trabalho na íntegra, mas são elementos do trabalho que são aqueles mais importantes, mais significativos. Tá? Um outro ponto aqui, e quando a gente vai, então, usar o PowerPoint, ou outros, eu vou falar PowerPoint de forma genérica, tá? Não quer dizer que vocês têm que usar o recurso do Office, que é o PowerPoint, tá? Mas quando vocês vão usar o PowerPoint, pensem sempre que isto é um recurso visual, então de projeção, né? Uma coisa é a gente fazer isso num ambiente controlado, como é o Zoom. Outra coisa é você fazer isso numa sala física, numa sala de aula, num auditório. E aí tem algum segredinho, né? Porque tudo depende de se você sabe e tem controle
sobre a luminosidade do ambiente. Tá? Vai ficar mais claro a seguir. Tá? Esse slide aqui, vocês estão vendo esse slide verde e branco? Ele pode até funcionar no Zoom. Tá? Mas se vocês projetarem isso numa sala de aula da PUC, durante o dia, ninguém vai conseguir enxergar. Por quê? Porque é um contraste muito baixo entre a fonte e o fundo. Tá? Aqui até tem um contraste, mas se for durante o dia, isto aqui desaparece. Tá? E aqui funciona muito bem se for à noite, mas se for durante o dia, isso aqui não funciona. Estes outros exemplos funcionam em qualquer condição de luz. Então, quando vocês não sabem o que espera vocês, optem sempre pelo seguro. Fundo branco, fonte escura. Tá? Quanto mais o contraste entre o fundo branco, ou uma tonalidade muito clara, e uma fonte preta, ou uma tonalidade muito escura, quanto maior for este contraste, maior é a chance disso funcionar. Tá? Uma outra coisinha. Tá? Lembrem que se vocês não usarem uma fonte TrueType, né, que é algumas fontes são TrueType, ou seja, funcionam em quase qualquer aplicativo, há um risco grande de vocês, ao fazerem uma coisa no Keynote, desconfigurar, se vocês não tiverem o Keynote na máquina que vocês vão apresentar, se só tiver o Office, só tiver o PowerPoint. Então, uma possibilidade é vocês salvarem a apresentação em PDF. Vocês viram que o que eu estou mostrando para vocês é um PDF. Tá? Foi um PowerPoint que a gente gerou na forma de um PDF. Isto preserva melhor tudo que vocês fizeram. Então, isto é também algo mais seguro. Tá? Podem levar o PowerPoint, mas levem um arquivo de PDF. E aqui é algo, né, que eu vou dizer, vocês possivelmente vão esquecer, mas um dia vocês vão lembrar disso, que é sempre tenham um plano B. O que eu quero dizer com isso? Nunca vão para um congresso, uma conferência ou fazer uma apresentação em aula onde a única versão é aquela que está no pendrive de vocês. Nunca façam isso. Esta apresentação tem que estar no pendrive, tem que estar num e-mail de vocês para vocês acessarem ou em algum armazenamento em nuvem, tá? De preferência nos 3, tá? No pendrive, no e-mail, né? E o Gmail sempre é uma coisa boa, porque tem um bom recurso de armazenamento. Eu não estou aqui fazendo propaganda, estou só dizendo que eu acho que é fácil. E algum drive virtual, alguma coisa em nuvem, né? Eu uso o iCloud, mas dá para usar o Google Drive, né? A PUC tem todo o pacote da Microsoft de armazenamento também, né? Então, o OneDrive da Microsoft. Eu tenho uma conta do Dropbox, tá? Me ajuda há muitos anos, há uns, acho que 10 anos eu tenho. E uso aquela versão livre mesmo e vou tirando e botando coisas, né? O nosso ambulatório do NEPT funciona assim também. Então, assim, pessoal, plano A, plano B e plano C, porque na hora que dá errado, tem que ter o backup da apresentação de vocês, tá? Então, assim, pensem sempre sobre isso, né? Outra dica, né? Carregar filmes. Uma coisa é vocês botarem o link para abrir. E aí vocês precisam testar se a conexão de internet funciona, tá? Não dá para descobrir na hora que não funciona. Outra coisa é vocês colocarem um filme dentro da apresentação. Lembrem sempre que isto deixa uma apresentação muito pesada. Pode funcionar, mas se vocês tiverem, né, uma boa máquina para processar isso. Tá?
Então, sempre tenham cuidado com isso. Bom, sobre os slides, alguma dúvida? Não? Então tá. Já falamos sobre isso, tá? Algo importante aqui, tá? E o Wagner, eu penso que nem ele, né? Eu concordo com tudo que está escrito aqui nesse slide, tá? Quando é que a gente usa uma figura, ou uma imagem, ou um gráfico, ou sei lá, tá? Quando isso ajuda a comunicar de uma forma melhor, mais condensada, mais rápida, aquilo que nós queremos comunicar. Aí, vocês podem colocar uma figura. É interessante colocar? Porque uma figura torna visualmente mais apelativo o slide de vocês. Mas só quando é algo que tem a ver e vai ajudar a comunicar aquilo que vocês querem comunicar, tá? Senão, é melhor não colocar, porque corre o risco da figura distrair, da figura competir, né? Ou mesmo, né, já vi mais de uma vez, uma figura contrariar o que a pessoa está tentando dizer. Tá? Então, quando possível, usem, mas usem de forma comedida, de forma parcimoniosa. Não abusem das figuras. Por exemplo, gatinhos, aqueles gifs animados de gatinhos são muito fofos, mas não são exatamente a melhor maneira de vocês melhorarem a comunicação científica que vocês estão tentando fazer, ok? Então, isso melhor não usar, certo? Então, pensem sempre, esta figura, esta imagem, auxilia a traduzir, sei lá, bom, eu estou falando sobre os efeitos dos maus tratos na infância e o desenvolvimento cognitivo. Será que uma foto de uma imagem desfocada, uma criança maltratada, pode dar um contexto legal na apresentação, pode dar um contexto, né? Traduzir até um estado emocional que vocês queiram eventualmente dizer, olha, isso aqui é uma coisa grave, né? Isso é uma coisa tangível. A gente está falando de números, mas isso aqui é uma pessoa, né? Cada número desse é uma criança, né? Então, isso tem um apelo que pode funcionar. Mas lembrem sempre, cuidado com isso, cuidado também para saber se essas figuras são de uso livre, se vocês não estão infringindo alguma regra de copyright, né? De direitos de cópia. Então, cuidem sempre isso, tá? Efeitos de, né, aquele slide que se dissolve, aquele slide que pulveriza, os brilhos, evitem isso. Isso não ajuda em nada a apresentação, tá? E torna mais difícil para quem está apresentando controlar tudo isso. Porque aí, se vocês dão um enter, né? Uma coisa é dar um enter e entra esse slide. Outra coisa é vocês darem um enter e entra a primeira frase, depois entra a segunda frase, a terceira frase, a quarta frase. E aí vocês, né, vão perdendo um pouco, talvez, o fluxo daquilo. E, de novo, o slide é um apoio. O slide não é toda a mensagem. O slide é um apoio para o que vocês estão dizendo, tá? Então, aqui, por exemplo, é um bom uso de uma figura. Tem um fluxograma onde eu consigo dizer exatamente os processos, sei lá, de um método de adaptação de instrumentos. Em vez de páginas de texto, eu consigo explicar. Foram usados 2 tradutores, a partir disso chegamos a uma síntese de traduções que passou pela análise de 3 juízes independentes. Trabalhamos, então, com a síntese da avaliação dos juízes. Depois fizemos uma tradução reversa dessa síntese, que foi para a avaliação do autor original, chegando assim à versão final do instrumento. Vocês entenderam?
né? Eu usei esse flowchart, esse fluxograma, para descrever um procedimento. Tá? Viram que torna mais atrativa, né, a minha exposição. Tá? O tamanho de fonte, o tipo de fonte. Né? Primeiro, já falei essa questão das fontes TrueType. Né? O segundo ponto, contornos bem definidos. Né? Calibri, Arial. Evitem lá o Times New Roman nas apresentações, né? Embora no texto, tudo bem. Né? Pensem sempre. Uma coisa é vocês fazerem uma apresentação no Zoom, que é o que nós vamos fazer nesse semestre. Outra coisa é vocês apresentarem para um público. Então, vocês têm que usar uma fonte, né, relativamente grande, acima de 20, acima de 24, né, para ter segurança, especialmente se não for no Zoom a apresentação, segurança de que a plateia vai conseguir enxergar o que vocês estão projetando. Tá? Então, isto é importante. Tá? Aqui o uso de negrito. Se eu uso negrito, eu já ponho uma outra cor, além do só o recurso do negrito. Tá? Geralmente né, algo que destaque em relação à cor do texto original. Tá? Bom, uma pergunta, né, que sempre vocês fazem, né, sobre o trabalho. É o número de páginas e a apresentação são quantos slides? Tá? Depende enormemente do tempo. Tá? Para as nossas apresentações, agora de TCC 1, nós vamos ter 10 minutos, tá? Para cada uma de vocês apresentar. Depois, na banca, né, nós temos também 10 a 15 minutos, dependendo do ano. Tá? Nas atividades de iniciação científica, nós temos 12 minutos, geralmente. Tá? Então, assim, é rápido. Tá? Então, não adianta encher de slides. Tá? Um slide por minuto é razoável, mas vocês vão ter possivelmente um slide que é o título com o nome de vocês e um slide que são as referências ao final, com o contato de vocês, o e-mail, ou muito obrigado. Esses slides, eles, obviamente, duram muito menos do que um minuto. Tá? Então, assim, tem 10 minutos, 13, no máximo 15 slides, mas 15 slides já é assim, demais da conta. Tá? Então, pensem assim, né? A proporção mais ou menos é 1 para 1, dá para desviar um pouquinho disso, tá? Mas é algo muito, muito ruim. Isso já aconteceu comigo também. Né? No meio da apresentação, ou mais para o final, eu me dou conta de que eu monitorei mal o tempo, né? E aí eu preciso começar a correr e eu preciso começar a pular slides na frente da plateia. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Né? Você transmite a sensação de que você não se organizou direito, a plateia fica sem entender um pedaço, né? A experiência é ruim para todos. Tá? Então, isso é algo que a gente realmente tem que evitar. Né? Da mesma forma, né, o uso do tempo aqui. Se vocês têm 10 minutos para apresentar, usem 10 minutos. Né? Não usem 11, não usem 12 e não usem 5. Tá? Então, assim, se aproximem dos 10 minutos. Não passem o tempo. Tá? Mas se aproximem do tempo. Usem adequadamente o tempo. Às vezes, quando a gente... Não é o caso aqui em TCC1, vocês não serão pontuados por causa disso, tá? Mas em algumas situações de apresentação, onde a gente tem que pontuar o uso do tempo, isso é contabilizado. Tanto se a pessoa passa, quanto se a pessoa usa pouco, tá? Então, assim, não é necessariamente o mérito, ufa, falei só 5 minutos, tá?
Se vocês têm 10 minutos para apresentar, se organizem para este tempo. Tá? Bom, muitas vezes, né, uma tabela ou uma figura, ela condensa, né, a informação, mas, às vezes, para explicar a informação, você usa mais tempo do que para o texto. Então, isso aqui é algo importante de vocês considerarem. Bom, como é que aqui é, em geral, a estrutura da apresentação? Aqui nós estamos falando já, aqui o Wagner colocou, é a organização mais clássica para a apresentação de um trabalho final empírico, tá? Ou seja, um trabalho que tem uma sessão de introdução, uma sessão de método, uma sessão de resultados, depois a discussão e as considerações finais, tá? Então, isso é uma estrutura mais padrão para um trabalho empírico, tá? Então, geralmente, né, como é que a gente segue? Um slide de título, com o nome do trabalho, o nome de vocês, e aqui o nome do orientador, né? Isto vale agora já para TCC1. Um slide que é um plano geral da apresentação, que vão ter ali os principais tópicos, tá? Onde vocês vão dizer para o público o que será tratado nesta apresentação. E aí começa o slide propriamente dito, que tem a ver com a introdução geral do trabalho, que é o que vocês em TCC1 vão fazer. Vocês vão apresentar a introdução geral e uma proposta ali, nós vamos falar do tema, dos objetivos específicos, e aí vocês vão apresentar a introdução geral, né, do trabalho, tá? Bom, isto nós vamos fazer em 10 minutos. Tá? Então, pensem da seguinte maneira, olha, né, o título do meu trabalho é este, né? Meu nome é este, né? O título é esse, título provisório, porque vocês ainda não têm o trabalho feito, o título nesse momento ainda é muito tema, tá? E aí vocês vão apresentar os objetivos geral e específico, ou podem apresentar primeiro a introdução teórica, e aí o slide depois com os objetivos geral e específicos. Até fica mais orgânico, né? Vocês fazem uma introdução teórica do trabalho, né? Que é a sessão de introdução, e aí vocês vão falar dos objetivos geral e específicos, e muito possivelmente vão endereçar alguma coisa sobre a sessão de método, que é um único slide. Né? Então, vai ser uma revisão narrativa, vai ser uma revisão sistemática, ou aqueles que estão fazendo um trabalho empírico. Tá? Então, é isso, são 10 minutos, não tem muito mistério. Né? Depois, nós vamos discutir sobre como vai ser a apresentação para TCC2, mas aí no semestre que vem, quando a gente estiver mais próximo à banca, tá? Porque acho que agora não tem por que a gente adiantar isso. Mas aí eu vou dar outras dicas para a gente organizar a apresentação para a banca, tá? No semestre que vem. Bom, aqui é um balanço, né? E tem esta figura, né, indicando que a maior parte do que nós vamos usar de tempo tem a ver com resultados de discussão. Tá? No caso dos trabalhos de conclusão de curso, que são trabalhos teóricos, né, de revisão narrativa da literatura, nós vamos levar um pequeno tempo fazendo o contexto, ou seja, a introdução do trabalho, um tempo maior falando das sessões teóricas, que vão compor o trabalho, ou seja, que acabaram, então, compondo o trabalho, né, pensando se vão apresentar com o trabalho já pronto, e depois um fechamento, que são as considerações finais. Tá? Então, o que muda é que método, resultados e discussão viram as sessões teóricas num trabalho de revisão narrativa. Tá? Até aí. Tudo bem, gurias? Tá bom. Então,
E isso aqui, eu diria que talvez aqui esteja a principal fonte de problemas. Tá? A tendência de vocês é recortar do Word e colar no PowerPoint. Isto não funciona. Tá? O PowerPoint, ele é o que a gente chama dos bullets, né? São lembretes, né? São muitas vezes palavras ou mesmo frases muito breves, tá? Que remetem vocês àquilo que vocês vão expor oralmente, aquilo que vocês vão apresentar. De novo, o visual, né? O recurso visual é um apoio para a apresentação oral. Tá? Ele não é e não deve ser, né, a não ser uma situação de transcrição literal, mas vocês não devem recortar do Word para colocar no PowerPoint. Porque se vocês fizerem isso, a tendência de vocês vai ser ler o que está escrito. E aí, realmente fica algo entediante. Tá? Quem está assistindo vai pensar, bom, eu poderia, então, não ter simplesmente estar lendo os slides, não precisaria estar vendo a apresentação da colega ou do colega. Né? Então, tentem frear essa tendência, né? E pensar, vocês escreveram aquilo, vocês conhecem mais do trabalho de vocês do que a plateia, né? Então, sintam-se seguras, né, seguros para poder falar mais livremente sobre aqueles pontos que estão ali elencados. Não fiquem presos ao texto. Tá? Bom, e aí o erro dos erros é aquela situação que numa apresentação presencial, o apresentador vira para os slides, fica de costas para a plateia e começa a ler. Isto é muito ruim, tá? Como experiência, como comunicação, como interação de você, né, com a sua audiência. Né? Isso é muito ruim, tá? Então, pensem sempre nisso, tá? Pequenas dicas aqui que vão ajudar vocês a dominar um pouco mais essas questões de apresentação. Tá? Outros pontos que estão aqui nos slides têm a ver com o tipo de conteúdo, né, e como que a gente torna mais autoral, vamos dizer assim, o nosso trabalho, né? Dando crédito à atividade de pesquisa que vocês fizeram e estão fazendo. Tá? Aí que é o uso da voz ativa, né? Sempre uma linguagem clara, uma linguagem simples, sem ambiguidades, sem figuras de linguagem, né? O uso do humor, né, aquela piadinha, funciona se vocês tiverem muita segurança, senão é melhor não fazer. Né? Coloquem, né, ao pé da página do slide o autor que vocês estão utilizando e aí ponham isso na referência ao final, ou coloquem de uma forma breve a referenciazinha aqui. Hoje, com o uso do DOI, facilita muito, você pode colocar só, por exemplo, sei lá, Christensen 2010, e aí você põe o DOI, e a pessoa já localiza, né, de onde é que saiu isso. Né? Então, eu acho que fica bem, tá? Aqui é um exemplo disso, né? Vocês estão vendo aqui de onde saiu e estão vendo quem disse, tá? Aí fica fácil localizar depois. Tá? Distribuição dos elementos visuais. Né? Tentem tornar os slides atrativos, né? Tentem ser criativos na construção dos slides. Existem
vários aplicativos para isso, né? Eu não tenho muito domínio, mas a gurizada faz coisas maravilhosas com o Canva, né? Não sei se vocês já usaram. Já? Então, assim, tem coisas muito legais para fugir do PowerPoint mais batido, que é isso que a gente faz, que eu faço também, né? Então, assim, isso é muito bacana de fazer. E por fim, né, nós depois vamos retomar isso no contexto da apresentação da banca, né, em TCC2, mas a gente tem que pensar que aqui sempre é uma experiência pedagógica, né, e que isso tem a ver aí com a nossa aprendizagem contínua, tá? Então, a gente poder ouvir o que o colega ou a banca tem a dizer, em geral, sempre nos acrescenta e nos enriquece. Bom, eu vou aqui parar um pouquinho com a gravação, e aí a gente deixa aqui para a pergunta.